Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a $46.400. Bitcoin que rompe o triângulo para baixo. E agora, meu principal objetivo vai ser te mostrar se esse rompimento deve continuar e a gente deve perder o fundo dos 45.500 ou se a gente tem força para retomar essa tendência de alta. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, o vídeo de hoje vai ser bem rápido, tá? Eu quero fazer uma atualização do rompimento do nosso triângulo e também mostrar para vocês, a partir de uma análise técnica e de sentimento, por que os rompimentos acontecem ou não, tá? A gente vai falar um pouco de um fenômeno, um viés chamado ancoragem de preço. Para fazer isso, a gente vai usar análise técnica e de sentimento na prática. Além disso, também quero hoje atualizar os indicadores de sentimento desde mais cedo, que deram uma piorada, e também falar um pouquinho dos nossos indicadores aqui que nós temos lá para os alunos da Belotrade, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho aqui agora sobre o Bitcoin no 1 hora, tá? Se você quiser uma análise um pouco mais detalhada, eu recomendo o vídeo de mais cedo ou de amanhã. Os dois são válidos aí para você ver análises no semanal, no 4 horas, no diário. Nesse momento, a gente está vendo um rompimento para baixo aqui do nosso triângulo, o que não é algo positivo. Por quê? Porque a gente está simplesmente seguindo a tendência de baixa predominante aqui no Bitcoin. E nesse momento, tem muito mais gente presa acima do que realmente suporte abaixo, tá? Então, por que quando a gente tem muito mais gente presa acima do que suporte abaixo e tem um rompimento assim, existe uma maior probabilidade desse rompimento acontecer? É justamente por causa desse fenômeno que eu falei da ancoragem, tá? Esse é um fenômeno que dita que as pessoas tendem a considerar o preço que elas compraram ou venderam um determinado ativo como um preço importante para a tomada de decisão delas. É o famoso, vou esperar o preço voltar no 0 a 0 ou num lucrinho para sair. Ou seja, a gente sabe pelo nosso VPVR que muitas pessoas acabaram comprando e vendendo toda essa região aqui de briga desse triângulo. Quando o preço começa a voltar aqui, muitas dessas pessoas, por terem essa ancoragem, acabam saindo rapidamente. Por quê? Porque elas estavam num prejuízo grande e depois elas voltam para um 0 a 0 ou para um lucro que elas não esperavam. Por isso, elas acabam saindo. E esse talvez seja um dos piores erros no criptomercado. Por quê? Porque quanto mais a pessoa faz isso, mais ela acredita que o preço sempre volta. E ela pode fazer isso 1, 2, 3, 10 vezes. Eu garanto, é pura e simples estatística. Em algum momento o preço não vai voltar. Seja ele para alta ou seja ele para baixa, tá bom? É o que a gente sempre fala de Taleb e o risco de ruína. Se você compra um ativo, se expõe demais, não coloca stop e sempre acredita que ele vai voltar para te salvar, quando ele não voltar, cara, você pode perder 10, 20, 30, 40, até mais por cento do seu capital por causa dessa questão que as pessoas têm, tá? É justamente por isso que quando a gente vê padrões gráficos, a gente gosta de traçá-los aqui, porque esses padrões, eles estão tirando vantagem desse viés, tem outros também, mas esse é um dos principais, desse viés de ancoragem das pessoas que ficam presas, e a partir daí a gente tem a nossa vantagem competitiva para operar esses padrões. É por isso que um triângulo dá certo, é por isso que uma bandeira dá certo, é por isso que um ombro, cabeça, ombro, uma onda 3 dá certo, correto? Por causa do erro das pessoas. E é somente depois que você entender que você só vai ganhar na análise técnica indo contra essas pessoas que estão errando, que você realmente vai ganhar. Se você operar igual todas essas pessoas, você não vai conseguir ganhar aqui, tá bom? Eu falo isso tanto da perspectiva da análise técnica quanto da análise de sentimento. Então, se o preço voltar aqui, eu vejo que ele vai ter dificuldade para ultrapassar. Quer dizer que ele não vai ultrapassar? Não. Porque se você está aqui há mais tempo, você sabe que todo padrão gráfico, todo rompimento, tudo que a gente analisa aqui é probabilidade. O que a gente tem quando faz essas análises é uma vantagem competitiva. Como eu disse, a de hoje vem desse nosso fenômeno aí da ancoragem das pessoas, tá bom?
Então nesse momento seria muito importante para mim que o Bitcoin conseguisse demonstrar essa força que parece improvável e ele rompesse aqui essa região de topos entre os 47.500 e os 48. Se ele romper, a gente pode ter o fenômeno oposto, tá bom? E a gente vai discutir sobre esse nosso fenômeno. Mas no momento a gente tem uma resistência forte entre essa própria região aqui, que a gente testou agora, dos 46.600 e os 48. Para mim, é uma potencial zona de distribuição, tá bom? Uma zona onde, como a gente vai falar, vai distribuir o que a gente acabou acumulando nessa quedinha aqui, que vai ser na segunda parte do vídeo, onde nós vamos falar da análise de sentimento. Indo para a análise de sentimento, a gente pode entender também que esse rompimento está sendo feito de uma maneira não muito boa para os bulls, ou seja, para quem está acreditando na alta. Por quê? Porque tanto o nosso long short ratio quanto o nosso CVD estão subindo. Você repara que no vídeo de mais cedo aqui, a gente tinha um long short ratio próximo a 3.3, e nesse momento ele está a 4.5, subiu até mais do que eu pensava. Ou seja, mesmo o preço estando abaixo do vídeo de mais cedo aqui, tem mais pessoas compradas. Isso é um mau sinal, porque são justamente essas pessoas que estão compradas e estão esperando o preço voltar no 0 a 0 que tendem a criar uma barreira que as instituições enxergam e não deixam o preço ir mais. Obviamente, sempre falando em probabilidades. Então repara, quando a gente rompe para baixo aqui, o preço tenta recuperar e aparece instituições colocando ordens. O preço rompe para baixo, tenta recuperar, já tem instituição aqui colocando ordem, tá bom? Então, nesse momento a gente está vendo um rompimento confirmado do Bitcoin, tanto pelo nosso long short ratio, que mostra a proporção de longs e shorts, quanto pelo nosso CVD aqui, que mostra as compras a mercado das sardinhas. O preço rompeu para baixo e as sardinhas sim compraram mais, entraram mais em long. Tá. Outro ponto que me deixa um pouquinho preocupado é esse aumento do nosso Open Interest aqui, nessa nossa última pernadinha de alta, né? É um aumento do Open Interest junto com o aumento de pessoas entrando em long. Então eu sei que essa turma que entrou pode ser estopada e liquidada em breve, caso o preço caia mais. Então existe uma boa probabilidade das instituições mandarem o preço para fazer isso, correto? Porém, quando a gente tem esses nossos rompimentos para baixo, a gente vê justamente aquilo que a gente sempre gosta para acumular, né? O que que é? São as liquidações e as pessoas vendendo no fundo. Então sim, tá? Eu acho que quando você estava aqui vendo essa região dos 45.600 dólares e viu essa liquidação grande, você deve se expor um pouco, né? Claro que não era assim um grande trade, digamos assim. Era, para mim, para o nosso trade system, impossível pegar um trade aqui no Bitcoin. Mas para você acumular, pensando na nossa estratégia de acumulação e distribuição ao longo do tempo, eu acho que sim, tivemos potenciais oportunidades, afinal foi uma liquidação até maior do que a gente estava querendo, que era mais ou menos ali de 2, 3 milhões, né? Foi 3,7 milhões. Além disso, a gente teve no fundo 155 milhões de delta na venda a mercado. Isso é muita venda a mercado, tá, galera? E essas vendas a mercados não são apenas de sardinhas, elas também são de instituições. Porque se engana quem pensa que as instituições são as malvadonas do mercado e que só tiram dinheiro das sardinhas. Não. As instituições, para elas ganharem dinheiro, elas têm que entender que tudo que elas fazem, e a gente também faz, já que a gente tenta trabalhar igual elas, é probabilidade. Então as instituições não acertam todas. O que elas têm, como nossos traders, é uma taxa de assertividade positiva em relação à nossa relação risco-retorno. Tranquilo? Então, basicamente, o que a gente teve aqui foi uma oportunidade de acumulação que, na minha visão, já passa a ser uma oportunidade de distribuição. Então, antes de fazer esse vídeo aqui, eu sim estava vendendo parte do que eu acumulei nessa região, porque essa é a nossa estratégia. Se a gente conseguir ir além disso ali, nos 47 e tal, pô, para mim vai ser uma grande oportunidade de venda, principalmente se a gente continuar vendo as pessoas, preço subindo, as pessoas comprando. Não teve grandes compras e grandes liquidações ainda, mas isso pode acontecer em breve, tá? Então, fica atento. Para mim, retestes acima desses topos que a gente formou agora, até a região dos 47.500 ali, é oportunidade de distribuição. Se romper com força, muito além dos 48, aí a gente vai ter que discutir essa nova realidade. Mas no momento, as probabilidades não estão muito legais para o Bitcoin. E eu espero que eu tenha conseguido aqui unir análise técnica e análise de sentimento para te mostrar por que cada indicador que a gente faz, cada rompimento tem uma explicação que dá essa vantagem competitiva para a gente, né? Porque o mercado é isso.
A gente precisa encontrar esses indicadores que nos dão essas vantagens competitivas. E você pode ter certeza, se tem um indicador que dá certo, como tantos dão aí no mercado, ele tem algo que explica por que ele dá certo. E na grande, esmagadora maioria das vezes vai ser por causa de erro das pessoas, erro na maioria das vezes também das sardinhas. Tranquilo? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, pode ter ficado um vídeo um pouco complexo, então eu recomendo, para quem não entendeu alguns dos indicadores aqui, ir na playlist Indicadores, que eu falo de cada um deles, beleza? Então é isso, um forte abraço e até amanhã. Inclusive já pode deixar aqui nos comentários quais altcoins vocês querem que sejam analisadas no vídeo de amanhã. Vamos voltar a fazer análise das altcoins também, amanhã antes de meio-dia tem vídeo. Até lá!